Olá, amigos. Estamos aqui juntos mais uma vez e nós da Casa Espírita, Grupo Fraterno Espírita Irmãos Rogério Cláudio, a gente agradece a presença de cada um de vocês, dos nossos irmãos que compartilham desse momento da nossa oração, e já agradecer também a nossa espiritualidade que sempre prepara o nosso ambiente para esse momento, no mesmo dia, na mesma hora, para que a gente possa receber essa mensagem. Sempre importante a gente ter bons pensamentos, otimismo, principalmente nesse momento que estamos vivendo, abrir as nossas mentes para a positividade, para as boas energias, para os bons fluidos, para os bons pensamentos, para que a gente possa cada vez mais atrair as melhores vibrações para perto de nós. E a gente vai começar lendo uma mensagem do nosso livro Um Minuto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, e vamos abrir a mensagem da nossa oração. O pensamento e a palavra têm poder curador. O corpo é o veículo através do qual se manifestam no plano terrestre o espírito e a alma, da qual o corpo é apenas o reflexo materializado. Por isso, espelha aquilo que pensamos na saúde e na enfermidade, porque recebemos de acordo com os nossos pensamentos, e somos aquilo que pensamos. Pense sempre certo para ter saúde perfeita. Exatamente essa mensagem que a gente falou agora no início, e saiu aqui pra gente exatamente sobre o nosso pensamento. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar. Divino Mestre Jesus, Pai de infinita bondade, de infinito amor, queremos pedir permissão, Senhor, a Ti e à nossa espiritualidade amiga que prepare esse ambiente para que possamos receber da melhor maneira, com toda a luz e todo amor e toda a harmonia e equilíbrio, essa palavra, essa mensagem que vem do alto, através da espiritualidade. Pedimos aos nossos mentores que ampliem o nosso entendimento, o nosso pensamento, o nosso entendimento, para que possamos tirar o melhor proveito dessa oração. Nos ilumine, nos proteja e guie nosso estudo. Que assim seja. A gente vai ler hoje uma parte, não vou abrir aleatoriamente. Estava folheando o Evangelho um pouco antes da oração e me veio uma mensagem do capítulo 27 do nosso Evangelho, Pedi e obtereis. E o item é a eficácia da prece. Hoje esse item tocou dentro do meu coração para que a gente possa hoje falar sobre esse item. Então, a eficácia da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede e obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. São Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expô-las, e acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo, encadeada por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não deverá ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou no outro, seus atos lhe acarretam e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais,
do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto subordinada, sempre em anuência à sua vontade. Desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Fora ilógico deduzir-se que basta pedir para obter e fora injusto acuar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de inutilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. A gente sempre, em muitos itens e muitas mensagens, durante todo o Evangelho, nos mostra sobre isso, sobre a importância da gente entender a nossa felicidade eterna, a nossa felicidade futura, que o nosso sofrimento é algo passageiro. São momentos que a gente vive de dores e às vezes para o nosso crescimento a gente sempre está falando a mesma linguagem nesse sentido. E isso não significa que não tenhamos o livre-arbítrio de mudar, né? Tem uma frase que fala que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A gente passa pelas dores, mas o tempo que a gente passa por elas, existe um tempo que ela precisa começar, ter um meio e ter um fim. Nem toda felicidade é duradoura, nem toda tristeza é duradoura. Então, dentro desse conceito, ele nos fala que temos o livre-arbítrio, nós, homens, temos as leis, estamos dentro de um caminho que Deus traça pra gente, mas nós somos capazes de mudá-los para o bem e para o mal. Então, nós temos uma conduta que depende de nós temos algumas ações, atitudes, e para chegar em determinada situação, em determinado crescimento, nós temos vários caminhos e esse livre-arbítrio é nosso. Independente de a gente ter que atingir, a forma como a gente vai atingir depende de nós, e às vezes se a gente vai atingir esse crescimento e esse caminho também depende de nós. Então, nós temos livre-arbítrio, não significa que não tenhamos um caminho traçado no plano maior antes da gente vir para esse mundo material, mas ao mesmo tempo a capacidade que a nossa fé e a oração se comunicar com a nossa essência, com o alto, para que possamos atravessar essa nossa existência. E se for de bom grado, se for para nosso bem, isso pode nos ser concedido. E às vezes a gente pede e não obtém porque não é para o nosso bem, mas vai ser para o nosso bem lá na frente. Então, às vezes, esse não hoje é o nosso sim e nosso bem lá na frente, como ele compara aqui das decisões, né, das escolhas que os pais têm sobre os filhos. Que às vezes a gente nega algumas coisas num determinado momento, porque lá na frente é para um bem maior e melhor, né, da criança e, nesse caso, de nós, seres nesse mundo material. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgir os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes que o homem quer é ser socorrido no milagre sem desprender um mínimo esforço. Então, Deus nos dá todos os caminhos para a gente ultrapassar todas as nossas dificuldades da melhor forma. Basta a gente olhar para dentro de nós, aceitar todas as nossas virtudes que estão com a gente para que a gente consiga ultrapassar. Né? Ele aqui mesmo fala que não existe milagre.
A gente não pode receber de mão beijada. A gente tem todas as nossas ferramentas para que a gente possa ultrapassar o que a gente precisa. E principalmente, como a gente falou no início, sobre o nosso pensamento. O pensamento é a forma que a gente também atrai e que a gente consegue atrair as nossas boas vibrações, os bons espíritos para que estejam ao nosso lado, para conduzir a gente para as nossas ações. Tomemos um exemplo, um homem que se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente, desfalecido cai por terra, pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá de dar de beber. Contudo, o bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tenha diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: Obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se lhe falta fé, exclamará: Que boa ideia tive! Que sorte a minha tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso às vezes nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. Mas dirão, por que o bom espírito não lhe disse claramente: Segue este caminho que encontrarás do que necessitas. Por que não se lhe mostrou guiar e sustentar no seu desfalecimento? Dessa maneira, o tê-lo-ia convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar-se a si mesmo, é fazer o uso de suas forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão desta sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, quando alguém se põe a gritar e fica à espera de que o venham levantar, se não vê pessoa alguma, faz esforços e se ergue sozinho. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvera dito: Sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria tido Tobias, fiando-se no seu companheiro, sem nem sequer pensar teria precisado. Essa razão porque o anjo só se deu a conhecer ao regressarem. Essa mensagem, muitas mensagens aqui, nesse item do capítulo Pedi e obtereis, da eficácia da prece. E a gente vai finalizar a nossa oração com essa última parte, ele falando da importância que nós temos de nos ajudar. A gente precisa fazer a nossa parte, como a gente já falou, que Deus nos dá todas as ferramentas. Ele deu esse exemplo de uma pessoa que está com sede no deserto, e a gente precisa ter a consciência do tamanho da nossa fé e que a gente recebe algumas orientações, divinas, e isso é importante a gente ter essa consciência e não achar dentro do nosso orgulho, do nosso ego, que por nós mesmos a gente acha as soluções, porque a gente se abre para essas ajudas, a gente está se ajudando, mas de uma forma estamos sempre sendo ajudados pela nossa espiritualidade, estamos sempre sendo conduzidos de acordo com a nossa abertura e com a nossa postura. Então, esse homem pode reconhecer que ele foi levado a tomar um caminho de achar a água por conta dessa orientação e pela fé, pela forma que ele pediu e ele reconhecer. Então hoje a gente vai ficar com essa passagem. É importante a gente refletir sobre a importância e a eficácia da prece. O que nós podemos melhorar e o que nós podemos, dentro do nosso caminho, sempre fazer melhor e de acordo com a nossa fé, de acordo com a nossa prece, a gente cada vez mais acreditar e ter um melhor caminho diante do que nós já estamos predestinados a enfrentar e a encarar. Mas muitas coisas dependem de nós e é importante que a gente assimile essa mensagem, esse recado que a espiritualidade vem trazer pra gente. Então vamos terminar hoje a nossa oração com a nossa oração final, agradecendo esse momento. Divino e amado Mestre, queremos agradecer, Senhor, a oportunidade de novamente estarmos aqui reunidos em Seu nome, trazendo essa mensagem importante do nosso Evangelho,
e trazendo novamente esse recado que nos é dado sobre a eficácia da prece, a importância que nós temos de orar e de acreditar em tudo que podemos de melhor dentro do nosso mundo, dentro das nossas vidas, da vida dos nossos irmãos, das pessoas que amamos, a partir da nossa fé e da nossa oração. E principalmente, nesse momento que nós estamos atravessando, o poder da nossa oração para que juntos possamos nos fortalecer em orações ao alto, para que a espiritualidade se una em boas vibrações, em boas energias, para que isso possa ser emanado ao nosso planeta, ao nosso universo, da melhor maneira. E isso depende de nós, de cada um de nós que nesse momento do plano físico, do plano desencarnado, está recebendo essa mensagem para que as nossas orações possam alcançar cada vez mais ao alto e reduzir, minimizar as nossas dores, os nossos sofrimentos, para que tão breve possamos habitar um mundo mais leve, melhor, com a nossa capacidade de nos ajudar, nos melhorarmos como pessoas diante dos nossos desafios, das nossas missões. Pedimos, Senhor, que fique conosco, nos orientando, nos iluminando, nos fortalecendo cada dia mais. Hoje, agora e sempre, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, meus irmãos, graças a Deus.